Vamos mergulhar, ruminar nesse texto, que essa tarde falou muito no meu coração. Hoje eu estava com Esté, eu falo de Esté. Mas quando foi a tarde agora que eu sentei, Deus confirmou essa palavra, Gênesis 31, verso 2 em diante. Diz assim: Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E o anjo de Deus, versículo 11, e o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E o verso 13 para encerrar: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai dessa terra e volta para a terra da sua parentela. Amém? Pai de amor, essa é a tua palavra. Eu quero te agradecer e pedir, fale conosco. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós entregamos, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. Pedimos, fale conosco. Nós carecemos, necessitamos de ouvir a tua voz. Ó Pai, que toda distração, que toda investida maligna, ó Pai, para tirar a nossa atenção caia por terra em nome de Jesus. Que somente a tua voz, ó Pai, que somente o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós repreendemos todo mal, ó Deus. Repreendemos, ó Deus, toda investida, todo pensamento, ó Deus, que não para, toda alma que grita nesse momento, ó Deus. E pedimos, fale conosco. Eu fico bem atrás da cruz. Eu peço que o Senhor continue, ó Pai, crescendo. Que o Senhor cresça, ó Deus, no nosso meio. Pedimos, ó Deus, eu peço, ó Deus, que em nome de Jesus, que eu seja somente um instrumento em tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estou desde as 4 querendo beber uma água. Quem acredita, né? Desde as 4 horas querendo beber uma água. E essa tá boa, amém? Essa parece que é daquela fonte de Petrópolis. Tá muito boa. Irmãos, nada acontece... Por que estão rindo? Nada acontece de uma hora para outra, né? Nós temos a mania de achar que o investimento, investir em alguma coisa, é um retorno imediato. Mas, se você observar, a maioria das vezes, as coisas elas demoram muito mais do que nós imaginamos. Muitas vezes nós ficamos meio aflitos, inquietos com algumas situações. Isso porque nós esperamos um retorno muito rápido. Achamos que o investimento é como se fosse uma loteria, papum, sai amanhã e você ganha e é só gastar, né? Mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. E falar dos patriarcas, qualquer um dos patriarcas, é saber que eles investiram algumas situações que pareciam ser diferentes, mas que se combinam. Se você observar, os patriarcas, eles passaram a sua trajetória com muitas dificuldades, com algumas atitudes que foram que diferenciavam esses mesmos. Nem sempre nós poderíamos dizer que se é o fruto do meio, porque Jacó é o enganador. Jacó é conhecido, né, por ter enganado o seu irmão, mas José é um homem de um caráter irrevogável, um homem de um caráter irrefutável, um homem que poderia ter o exemplo do seu pai, mas ele foi uma pessoa diferente, foi um cara diferenciado. E essa tarde eu estava lendo, e eu sei que esses 3, pelo menos esses 4, né? Eu estou falando de Abraão, Isaac, Jacó, e automaticamente de José, que é filho de Jacó, mas eles passaram por muitos crivos, e o crivo do tempo e da mudança, todos eles passaram. Passar pelo processo do tempo e da mudança, todos eles
passaram sem nenhum tipo de exceção. Todos tiveram que lidar com o tempo. Um tempo de espera, cada um na sua expectativa, cada um na sua promessa. E todos tiveram que lidar com mudança. As mudanças fizeram parte da vida dos patriarcas. E só falar deles parece que é bonito demais, mas mergulhar junto com eles na história, e hoje especialmente em fazendo alguns apanhados, mas falando simplesmente de é saber que as mudanças ela pode ser repentina. Mas só que nessa trajetória repentina, aquilo que aguardamos nem sempre é rápido demais. Abraão, ele espera 25 anos. Ele tem uma vitória, tem uma mudança repentina. Deus fala para ele, sai. Nós começamos hoje nesse culto lendo esse texto. O irmão Júnior, ele leu esse texto que está em Gênesis capítulo 12, verso 1. Olha, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a casa, a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Então aqui nós temos uma mudança repentina. Não é como Deus dissesse assim, ó, prepara, começa a arrumar suas coisas. Arruma uma casa para alugar, visita as casas, conversa com os donos, vê se tem alguma para vender. Não, uma mudança repentina, sai. E sai é o imperativo, não tem conversa, não tem argumento, você precisa sair. E é isso que ele faz, lidar com mudança é algo que Abraão ele teve que lidar. Ele passa 25 anos esperando uma resposta de Deus, até vir o seu primeiro filho. Jacó não é diferente, falamos sobre isso alguns dias atrás. Ele faz um combinado de 7, tem para 14, pela mesma situação. E também tem a sua mudança repentina, mesmo que ele tenha metido os pés pelas mãos. Mesmo que ele tenha arrumado confusão na sua casa, mas a mudança teve que acontecer. Estar no mesmo ambiente é algo que não se dava mais. É algo que o seu irmão com certeza não iria suportar a presença de um irmão que o enganou. Jacó mete o pé pelas mãos. E a mudança precisa acontecer. E quando ele chega e vive o processo, ele tem que lidar não só com a mudança, mas também com a espera. A primeira espera é de 7 anos, achou que estava pago e não estava pago, e teve que trabalhar 14 anos pela mesma esposa. Então esse crivo do tempo e da mudança é o que nos deixa meio angustiado às vezes, porque mudar é ruim demais. Estava falando com o André, eu estou no processo de mudança, estou ajeitando algumas coisas para esse ano me mudar. E eu estou já, meu Deus do céu. Eu, depois que me entendo por gente, eu tive 2 casas. A da minha mãe e a minha. Nunca me mudei, eu tenho até medo de me mudar. Conheço tudo. Já desse tinha um negócio lá, está entupido, está vazando, já sei, vamos lá. Arranca o cano, maior habilidade, sei onde tem tudo. Mas dá medo mudança. Não só mudança de geografia, mas também mudar. Mudar é difícil demais, porque as pessoas nos conhecem. A nossa casa nos conhece, então qualquer tipo de mudança já é o quê? Desconfiança. Será que é mudança ou está mapeando alguma coisa? Ou é uma maquiagem que está usando? E eles tiveram que lidar com essa mudança, todos eles. José, ele teve uma mudança drástica. Existe algumas teorias de quanto tempo ele fica na prisão, mas isso não é muito importante. O importante é que do tempo da sua mudança forçada até o tempo da reconciliação são mais de 20 anos. Se você observar, todos eles passaram por esse crivo. E quando o Senhor me falou sobre esse tema, o momento que não pode ser esquecido é porque em toda a trajetória de mudanças ou trajetória de espera, tem um momento que é crucial na nossa vida. Tem um momento que é marcante e que define muitas coisas. Já contei para os irmãos aqui, mas eu vou tornar a repetir porque é uma história bonita demais. É uma história linda, Eu tive um momento da minha vida que foi crucial, para que eu estivesse depois 25 anos aqui. Eu namorava a Elaine e eu estava meio sem paciência, Eu queria voar. Eu saí da minha casa e falei o seguinte: eu vou terminar com ela hoje. Eu saí da minha casa, fui andando. Quando essa loira abre o portão, o que eu faço, irmãos? Quer casar comigo? Exatamente assim.
Um momento que marcou a minha vida e que foi decisivo para que hoje a minha história fosse essa. Então todo mundo tem um momento crucial, um momento que é marcante, esse momento não pode ser esquecido. Isso em todas as áreas. Na sua vida pessoal, se você é casado, você deve lembrar exatamente o momento que você chegou e tomou essa decisão. Se você tem uma vida com Deus, sabe a dificuldade que é se entregar e se entregar para ter essa vida com Deus. Todo mundo tem um momento crucial. Eu fiquei pensando em momentos cruciais. No dia que eu decidi me casar, que eu não tinha planos, mas decidi, e decisão firme, amém, de homem, de macho, assumir, suportar. Estamos aí, amém, irmãos? Resistindo, tá rindo não, ri não. 25 anos para a glória de Deus, amém? Porque Deus é bom demais. Passamos por muitos problemas, mas esse momento crucial lhe determinou. Momento crucial quando eu voltei para Jesus, depois de afastado, e é difícil demais o afastar. Irmãos, se afastar é difícil demais. Qualquer tipo de retomada é complicado demais. Eu me lembro que parei na subida da rua Jurucê e pensei, eu entro e mudo minha vida, eu subo e continuo na mesma. Eu decidi, eu vou entrar e vou retomar minha vida com Deus. Momento crucial que me marcou. Todos esses homens tiveram momentos cruciais que estabeleceram, momentos marcantes com Deus. Eu poderia dizer que o momento de Abraão foi justamente esse momento em que Deus o chama. Ele é desafiado a ter uma mudança de vida, a viver outras experiências. Mas talvez ele se lembrasse dos seus momentos mais difíceis. O dia que o Senhor chamou e falou o seguinte, olha para o céu. Está aí diante de você a promessa. Deve ter sido um momento marcante que na sua caminhada ele olhava e dizia, calma aí, se ele me chamou, se ele fez questão de me pegar, me colocar lá fora, ele fala sobre isso, o que são 25 anos esperando? É quando se esgota as possibilidades e Deus trabalha nas impossibilidades. E é aí que nós vemos que Deus ele faz desse momento marcante uma vitória para quem permanece. E eu poderia dizer que o momento de Abraão foi esse. Poderia dizer que o momento de Isaac foram muitos momentos. Mas como não lembrar quando ele ainda é um jovem? E ele seria ali o sacrifício, ele vê todo o processo. O texto fala que ele vê todo o processo e ele mesmo indaga, calma aí, tem o fogo, está tudo pronto aqui, mas só falta o cordeiro. E ele ouve do seu pai, Deus proverá. Pouco depois o que tem ali, ele amarrado em cima, como sacrifício. E assim como o pai, ele sabe que algo acontece. Não é o momento. Olha que coisa marcante. Meu pai, um homem que me ama, mas que obedece a Deus acima de todas as coisas. Um exemplo marcante. Se eu, com os meus 48 anos, tenho pequenos momentos com meu pai que foram marcantes, de obediência, de resiliência. A palavra, eu não gosto muito dessa palavra não, porque parece que ela veio um clichê hoje em dia, mas é uma palavra que é poderosa demais. Porque resistência é você resistir. Você pega uma resistência de chuveiro, está ali no processo, tem água, e esquenta, vai fervendo, e enfim, é um processo, mas resiliência é diferente. Já expliquei, mas vou repetir. Resiliência, no modo mais prático, é você pegar um elástico e esticar. Quando tu larga, ele volta da mesma forma. Mas ele foi esticado. Isaac passa por muitas questões, depois ele vê que Deus o acompanha naquilo que ele faz. Cava poços, está na terra dos filisteus, tem a promessa de Deus que é do seu pai sobre a sua vida. Esse texto está em Gênesis capítulo 26, do verso 2 em diante. Apareceu o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a tua descendência darei todas as nações e terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras. A tua descendência serão abençoadas todas as nações, a tua descendência. Semeou, pois, Isaque naquela terra dos filisteus. No mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor lhe abençoava. Olha o que diz o versículo 15, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Enfim, teve momentos marcantes, mas com certeza se fosse perguntar para Isaac, ele teria esse momento crucial.
E aqui nós chegamos em José, que é filho de Jacó. Pastor, vou pular Jacó, vou terminar aqui com Jacó, porque eu preciso muito que você fique com o início desse texto, para fazer o fechamento do nosso pensamento nessa noite, e que o Senhor nos motive a de verdade entender que o momento crucial não pode ser esquecido. E vocês vão ver qual é o momento crucial para mim de Jacó. Chegamos aqui em José, que teve momentos difíceis demais. Um cara que teve êxito. A história de José você já ouviu diversas vezes. Uma história de rejeição. Uma história de mudanças drásticas. Uma história de perdas. Mas uma história de renovo e restauração. Porque esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus. Só que Jacó, irmãos, que é o texto que nós vamos encerrar, eu quero muito que você pense nessa noite, porque, irmãos, nós somos muito esquecidos. Antigamente nós tínhamos uma facilidade de fazermos votos com Deus. Depois começamos a criticar o fazer votos com Deus. Mas eu confesso aos irmãos que eu fiz muitos votos com Deus. Muitas coisas eu coloquei diante do Senhor. Muitos processos, principalmente em processos difíceis. E aí eu sempre colocava: Senhor, se isso acontecer, eu vou ser isso. É o que acontece com... Eu sei que não aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. De pedir ao Senhor mudanças de situações e falar: Senhor, eu vou... E para mim esses são os momentos cruciais. Porque a ingratidão tem a ver com esquecimento. A ingratidão tem a ver com se fazer de bobo. E Jacó vive por um momento difícil. Ele sai da sua casa. Você sabe da história também. Ele é coagido. Você precisa sair daqui. E ele sai. E ele sai sem nada. Jacó não tem um dinheiro para o Uber. Ele não pode parar em algum lugar e tomar uma água com gás ou sem gás. Pausar para o seu almoço. Jacó simplesmente tem que ir. Tem que seguir o seu rumo, seguir a sua vida. O erro cometido, os pés pelas mãos, o engano. Porque às vezes não é diferente de mim, não é diferente de você, às vezes fazemos isso. Às vezes nós erramos, sabe, e é difícil demais assumir, mas, irmãos, é legítimo, é leal, é coisa de quem é ser humano de verdade. Errar e machucar pessoas faz parte da nossa história. Jacó, ele faz exatamente isso, ele sai, e você sabe que ele prospera. O texto que nós lemos, ele já é um cara próspero, um cara bem de vida. Enquanto ele está prosperando, não tem problema nenhum, está tudo bem. Mas só quando ele prospera, mais do que Labão, os olhares mudam. Quando ele começa a ter mais, a ser, sabe, alguém que no que faz, Deus o abençoa, Labão muda com ele. E esse processo nós vivemos também. Porque crescer atrai olhares. Querer ser perfeccionista, querer fazer direito, atrai olhares. Ser produtivo, ser frutífero, atrai olhares. E isso incomoda. E Deus fala com ele assim: ó, vai lá e volta. Volta para a sua terra. Meus irmãos, o texto que nós lemos é no capítulo 31. Mas o momento crucial da vida de Jacó não foi quando ele ouviu Deus. Não foi quando ele enriqueceu. Não foi quando ele ouviu Deus falando o seguinte: volta para a tua terra. O momento crucial para mim foi quando ele sai da sua casa. Quando ele não tem nada para dar para ninguém. Ele não tem nada a se oferecer. Ele tem a incerteza do futuro, porque o que ele fez foi complicado demais. Só que ele chega um momento que ele tem uma pedra. Um momento que ele pode descansar, não tem uma cama, não tem um travesseiro. Pelo contrário, ele pega essa pedra e faz de travesseiro. E esse é o momento que ele coloca a cabeça, sabe, nessa pedra, reflete sobre a vida e ele faz um voto com Deus. Às vezes nos deparamos assim, fazendo votos com Deus no momento em que não temos nada. Fazemos votos com Deus no momento que iniciamos alguma coisa e queremos avançar para a glória do Senhor, mas só que quando começam a vir os problemas, nós esquecemos desse momento crucial. Qual é o momento crucial, pastor? É o momento que nós não temos nada e só vamos ter porque passamos pelo momento de não ter. Jacó passa pelo momento de não ter, e ali ele tem um diálogo, ele tem uma visão poderosa.
Anjos sobem, anjos descem. Essa visão é poderosa demais. E nesse processo de dificuldade, ele fala com Deus. Ele coloca diante de Deus. Olha o que ele fala com Deus no capítulo 28, do versículo 19 em diante. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, irmãos, olha o pedido de Jacó: se me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Ele fala o seguinte, ó: se o Senhor me abençoar, se o Senhor que vê o meu futuro for diante de mim, e hoje eu não tenho nada, eu tenho um travesseiro de pedra que eu vou dormir, vou descansar, mas eu tive uma visão e agora eu preciso fazer um voto com Deus. Eu preciso viver uma entrega no meu momento de dificuldade. Eu preciso falar que aquilo que Deus pode fazer por mim, eu posso me entregar e fazer mais do que eu faço. Eu posso ter uma mudança de vida. Mas por que esses momentos cruciais de dificuldade? No momento em que parece que tudo está perdido, no momento que você olha para o horizonte e ele é vazio, ele é turvo. Porque nesse momento que nós lembramos de Deus e nós nos apegamos a Ele, e um pouco depois, quando nós vivemos aquilo que nós pedimos, nós esquecemos aquilo que prometemos. Porque nos nossos púlpitos só pregamos que nosso Deus é um Deus de promessa e cumpre as suas promessas. Enquanto nós deveríamos ser chamados a atenção, como o próprio Deus, no capítulo 1 que nós lemos hoje, chamou a atenção. Olha só, volta para a tua terra, lá para o lugar onde você fez um voto comigo. Deus fez uma lembrança a Jacó dizendo o seguinte, ó: você está aí, está com problemas, o olhar do teu sogro não é favorável, as coisas estão se complicando, mas eu te abençoei, eu fiz a minha parte. Então, para você voltar para essa terra, lembre do voto que você fez. Não se esqueça, Jacó, do dia em que você olhou a situação e falou: se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão, se o Senhor for comigo nesse empreendimento. Esse momento foi um momento que você não tinha nada, um momento que você não tinha uma esposa, não tinha um casamento, não tinha um carro, nos momentos que não tinha nem dinheiro para a passagem do ônibus, mas quantas vezes você veio andando, você foi andando. Em dias que você olhou a situação e disse o seguinte, ó: eu não tenho forças, mas eu vou me esforçar para me entregar ao Senhor. Não tinha recursos. E quando o Senhor nos capacita, nós fazemos o quê? Esquecemos desses momentos cruciais, em que nós só tínhamos uma pedra. Essa palavra mexeu comigo hoje, porque eu vivi muitos momentos assim. Momentos que só tinha uma pedra. Me lembro que no seminário, todo mundo estudando, na minha época, datilografando, eu fazia na mão porque não tinha uma máquina de datilografar. Minha esposa falava: vai levar isso para o seminário? Aquelas capas tipo de quinta série, né? Lembra que a gente fazia aquelas letras na frente assim, né? Pneumatologia. Aí escrevia lá na mão, fazia uma letra feia. Minha letra já era feia, irmãos. Hoje que quase, né? Tá pior ainda, mas a letra era feia. Já escrevia em grego, não sabia na época. Falei: meu Deus, como eu era bom no grego, não sabia. E eu fazia na mão, eu não tinha nada. Lembro uma vez que tinha um trabalho que tinha que ser apresentado. Nós íamos fazer capelania e eu ia ministrar naquela noite. E nós mostrávamos o trabalho. Só que os meus amigos antes, tudo de PowerPoint, tirando onda. Falaram: Senhor... E aí eu ministrei, sabe, a palavra que tinha a ver com o assunto. E me lembro que Deus fez uma coisa, não parecia seminário, parecia um culto. Falei: Senhor, muito obrigado, porque eu não tenho nada, mas o Senhor um dia, amém? O Senhor vai me abençoar, eu vou ter um computadorzinho para fazer o meu trabalho, guardar os meus arquivos. Mas eu preciso me lembrar que nesse momento crucial eu fiz um voto com o Senhor, se o Senhor me abençoar. Quantas vezes eu fiz votos em travesseiros de pedra? Quantas vezes você fez votos em travesseiros de pedra? Quando o sorriso faltou, quando a doença chegou, quando o dinheiro acabou, quando vieram, sabe, as desilusões amorosas, os possíveis divórcios ou divórcios, e aí você pegou essa pedra que era o seu único recurso
E feito esse momento crucial hoje, um momento esquecido, em nome de Jesus, Deus nos chama aqui para dizer o seguinte, ó, precisamos lembrar dos nossos momentos cruciais, do momento que nós pedimos, que nós clamamos ao Senhor, que nos entregamos a Ele, e o voto está de pé, porque o nosso Deus, Ele é fiel, a palavra dEle, nós precisamos ser fiéis naquilo que nós dedicamos a Ele. O problema aqui não era Deus. Deus já tinha abençoado Jacó em tudo. Foi antes da conquista. Deus, Ele lembra que o ter vem antes do não ter. E que nesse momento difícil, que eu fiz voto e eu deixei para lá, a minha sinceridade não pode ser só o momento. A minha sinceridade precisa passar pelo meu caráter. A minha sinceridade precisa passar pelo meu senso aguçado de ser grato a Deus todos os dias. Não só pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez. Eu preciso entender que essa questão de sinceridade do voto que eu fiz precisa ser uma lembrança viva dentro da minha alma. Eu não quero que tu vá muito longe. Mas qual foi o seu momento crucial esse ano? Qual foi o momento crucial que o desespero bateu na sua porta? Qual foi o último momento? Qual foi o último momento que o pastor não tinha palavras para te confortar? Irmãos não tinham abraços que trouxe ou pudesse trazer aconchego para a sua alma? Qual foi o dia que a sua esposa, o seu marido, não tinha as palavras certas para colocar diante de você? Qual foi o dia que você olhou para a sua conta e soube que ela não supria do conflito do bônus e ônus? Qual foi o dia que as amizades não estavam diante de você? Qual foi o dia que a depressão bateu à sua porta? Qual foi o dia que a ansiedade balançou e bagunçou a sua alma? Talvez nesse dia você só tinha um travesseiro de pedra. E você falou: Senhor, se o Senhor me abençoar, as coisas estão como você pediu, e o seu voto está de pé. Qual foi o voto que ele fez? Versículo 21, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concedeste, certamente eu te darei uma parte. Tudo, pois, não estou falando de dinheiro, não é, tira esse pensamento em nome de Jesus. Se você fez esse voto também, que seja o teu voto, mas só que a questão aqui não é isso. A questão de tudo, ele não tinha nada, é tudo. Quando ele volta, ele já está bem estabelecido. O texto que nós lemos diz que ele enriqueceu. Aquele que não tinha nada, colocou a sua vida diante de Deus com um travesseiro de pedra. E dali por diante, 3 capítulos depois, ele está rico. Mas só que essa riqueza é acompanhada de felicidade, porque é sobre as bênçãos de Deus. Foi Deus que o abençoou. Jacó não merecia, mas foi Deus que o abençoou, e assim eu e você não merecemos. Pastor, você é rico hoje, eu sou rico demais. Eu tenho uma família saudável. Eu consigo às vezes, pagar as contas todas, depois, algumas eu deixo pouco depois, mas não tem problema. Não tem problema. Nós comemos frango um dia, ovo no dia, ovo no outro, ovo no outro, ovo no outro. Quem nunca fez ele frito, cozido? O que vai ser hoje? Hoje eu vou fazer uma fritada maravilhosa. Não tem problema. Mas também às vezes dá vontade, eu vou no açougue e compro carne. Mas teve dias que eu falei: Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Senhor, não me permite faltar nada. Mas eu sou da época que nós ganhávamos por semana. Quem já viveu isso já? Recebia por semana? Levanta a mão, você que é velho. Eu sei que você... Gente, não é possível. Não, eu quero ver. Quem já recebeu por semana aqui? O pagamento era por semana. Muito bem, Alexandre. Só os ricos ficaram com a mão assim. Ou quem nunca trabalhou, né? Recebia por semana.
Aí eu sempre fazia o seguinte, André, ó, sexta-feira é dia de eu tirar onda com a família. Toda sexta-feira a gente comia churrasquinho, não é verdade? Toda sexta-feira a gente comia churrasquinho. E eu vinha do Rio Comprido, pegava o metrô, amarradão, Helder, com dinheiro no bolso, já separava as contas, agora é o momento do churrasco. Teve um dia que eu saí, me lembro como se fosse hoje. Júlia e Elane, Lucas e Elane, vindo andando na minha direção, eu olhando para elas, para eles, e pensando o seguinte, como é que eu vou falar para eles isso agora? Perdi o pagamento. Saí da empresa com o dinheiro no bolso, e quando desci do metrô, o dinheiro não estava mais no bolso. Aquele dia eu fiquei desesperado, porque tinha contas para pagar. A família estava, como de costume, toda semana, é de lei. Marceli, toda semana comia carne, amém? Vou lembrar que era o presidente que eu vou lembrar dessa época. Toda semana eu comia churrasquinho. E o dinheiro faltou. Eu lembro que eu cheguei em casa triste. Eu falei, Senhor, por que isso? Eu não me nego de fazer a sua obra, eu faço a tua obra, eu nem limpo as unhas. Eu vou para a tua obra como eu estiver, quantas vezes eu fui com a camisa da empresa. Por que isso acontece comigo? Me lembro que eu falei com o Senhor o seguinte, eu não tenho problema, só não me deixa faltar nada. A minha experiência mais recente foi quando eu cheguei nessa igreja. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, teve uma semana que os cobradores vieram, eu tive que, como eu falei de manhã, eu tive que pagar as contas todas, ninguém me pagou, eu fechei a padaria e vieram me pagar. E eu vim para cá, com o gás no vermelho. É aquele outro fiestazinho, gás no vermelho. Eu falei, eu vou sozinho para não pesar muito o carro e não gastar muito combustível. Ficou todo mundo em casa. Eu vim para cá, falei, Senhor, o que eu vou fazer? Vim aqui e preguei. Não era nem pastor aqui ainda, estava naquele processo ainda. Mas só que eu tinha, irmãos, eu lembro hoje, tinha 20 contos no bolso. Eu falei, quando sair daqui eu boto o gás e morreu. Chegou na hora da oferta, Deus falou assim, dá os 20. Eu falei, meu Deus do céu. Dá os 20. Eu falei, caramba, eu vou botar gás para ir embora. Pedir, duvido, irmãos. Eu nunca, na minha vida, pedi dinheiro. Nem emprestado, nem dado, nunca pedi. De vez em quando a gente desenrola com a mãe, né? Tipo assim, ontem eu tinha que pagar o negócio da Júlia, deixei o dinheiro em casa. Falei, mãe, ó, amanhã eu te dou, me dá 50 aí. Ela me deu para hoje, cheguei lá e paguei a ela. Sem conversa, né? Eu cheguei e dei a oferta. Quando a oferta caiu, eu falei, obrigado, Jesus. Qualquer coisa eu empurro. Paro no Brasil e vou andando, não tem problema não, né? Acabou o culto, uma irmãzinha daqui se levantou e falou assim, Deus mandou te dar 250 reais. Pegou e me deu 250 reais, aqui nessa igreja. Aí a gente fica, sabe, calma aí, a gente não tem que se prender a essas coisas. Eu já tive só um travesseiro de pedra e eu clamei ao Senhor. Como teve um domingo de manhã também aqui, que estava com o dinheiro no bolso, o irmão veio fazer o gabinete, eu falei assim, caramba, calma aí. Que eu tinha. Sabe por quê? Eu tive muitos momentos, que eu só tinha um travesseiro de pedra. Eu sempre falei, Senhor, só não me deixa faltar nada, só me abençoa. Eu não quero muito, eu não quero, não, eu só quero uma família tranquila, uma família com saúde. Mas eu me lembro que em momentos cruciais, irmão, qual foi o seu momento crucial? Qual foi o seu dia da pedra? Que você deitou nela e falou assim, agora essas coisas mudarem, Deus, eu vou ser diferente. Qual foi o voto que você fez e caiu num momento de esquecimento? Esses momentos cruciais não podem ser esquecidos. É porque na angústia o Senhor nos socorre. É nos momentos difíceis que ninguém te socorre, Ele nos socorre, porque Ele é fiel a nós, não, a palavra dEle. E Ele prometeu nos socorrer. Mas eu te trouxe aqui para falar o seguinte. Cadê seu travesseiro de pedra? Aquele dia que você se levantou e falou assim, agora eu vou ser diferente, vou fazer diferente. Porque essa inconstância, que é fruto da ingratidão, porque é um domingo animado e outro domingo, não sei se eu vou. Porque achar que adorar a Deus é só um domingo sim, ou talvez outros não, e as quartas, as reuniões, Quando eu me lembro desses momentos que eu tive de pedra como único recurso, e pedir a vontade de Deus, eu falo, Senhor, não me deixe sair dos teus atos. Vale mais um dia na sua casa. Vale mais um dia fazendo a tua vontade.
Vale mais um dia fazendo as coisas certas. Vale mais um dia que num dia de dificuldade eu clamei ao Senhor, do que hoje estar bem e esquecer dos benefícios que o Senhor fez na minha vida. Precisamos reerguer, relembrar esses momentos cruciais, sim. Quero orar por você. Quero orar por você que teve momentos cruciais. Deus trouxe aqui para dizer o seguinte, não se esqueça do dia que era só você, Deus e uma pedra. Não se esqueça do dia que era só você e a circunstância e Deus. Lembra o que você falou? Lembra o que você pediu? Lembra o que você colocou diante de Deus? E agora? Não pode ser esquecido. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Quero orar por você. Quero orar por você que entrou aqui nessa noite e esqueceu desse momento. Alguma coisa fez você esquecer. Ou os benefícios recebidos, ou os olhares como de Labão desfavoráveis. Mas se você está inserido na promessa e Deus fez a parte dele, vamos fazer a nossa parte. Pai de amor, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra que é viva e eficaz. Essa é a tua palavra que não muda. Essa é a tua palavra, Deus, que transforma a nossa vida. Nós entramos aqui nessa noite, Deus, com algumas expectativas. Entendemos que o Senhor é o Deus que nos surpreende, Deus, a sua palavra é viva e eficaz. Por isso, permita-nos, ó Deus, nessa noite, olhar para a nossa história, os momentos cruciais, em que o Senhor foi a nossa mão poderosa. Permita-nos, ó Deus, olhar naqueles momentos em que nós confiamos em algumas coisas e deu tudo errado. Porque nós confiamos em carros, em cavalos. Mas nesses momentos difíceis, nós fizemos menção do Senhor. Permita-nos, ó Deus, retomarmos aquilo que nós ansiávamos e colocamos diante do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por esquecer o dia da aflição, em que só era nós, o Senhor e uma pedra. Para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, lembrar do voto que fizemos, de andarmos com o Senhor, de entregar a nossa vida ao Senhor, de fazer a sua vontade, de cumprir, ó Deus, o propósito estabelecido pelo Senhor, ó Pai. Aqueles obreiros que sejam obreiros, ó Deus, na sua casa. Aqueles pastores que sejam pastores, ó Deus, que reconhecem que o Senhor chamou, ó Deus, para cumprir a sua chamada. Aqueles, ó Deus, que entregaram a vida ao Senhor, que pediram transformação e foram transformados, ó Deus, para que cumpra o ID, para que faça desse momento crucial, ó Deus, um momento que seja o motivador da vida, o start, para a continuidade, para a permanência, para as inflexibilidades. Por isso pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que não nos esqueçamos. Não nos deixe esquecer, ó Deus. Assim como fizeste com Jacó, se for preciso, nos lembre desse momento crucial. Assim como fizeste com Jacó, ó Deus, que determinaste a retomada, o regresso, para que as lembranças fossem aguçadas, a gratidão fosse, ó Deus, aguçada, para que, ó Deus, a ingratidão fosse diluída, exterminada. Mas eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que esse momento crucial seja para quando nós vivermos na abundância, lembrarmos do dia da escassez e que o Senhor também esteve conosco. Por isso eu peço em nome de Jesus, cuida dos nossos corações, fortaleça-nos, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Muda a nossa história para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço, pelo poder que há no nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso, que é o nome de Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor, amém. Aplauda Ele, Ele é digno.